Bom, então eu sou do GLE10, né? Estudo a Mulher Negra, uma ONG que atua no combate ao racismo, sexismo, tendo como eixos principais a situação das mulheres negras, mas também todas as questões que envolvem o racismo, a população negra, né? E as demais discriminações presentes na sociedade. Então, como uma entidade de direitos humanos, né, que é como nós nos colocamos, a gente integra a plataforma DESCA Brasil, né, que é uma articulação de organizações da sociedade civil, né, que atuam junto à violação dos direitos humanos, né. Dentro dos diversos ações realizadas pela plataforma DESCA Brasil, tem esse projeto Relatoria Nacional de Direitos Humanos, né, que ela é inspirada naquela proposta dos relatores temáticos da ONU, né, para investigar situações de violação vivida pela população brasileira, né. É um projeto que tem o apoio do Ministério Público Federal e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e que tem a sua centralidade nas ações desenvolvidas pela sociedade civil, né, e pelas pessoas de maneira individual. Né. Então, o foco desse projeto Relatores Nacionais é investigar situações de violação sofrida por comunidades, né, e a partir de diversos temas, de alguns temas específicos. Na época em que eu e a Denise estávamos na relatoria, o formato era esse: relatoria de educação, saúde, meio ambiente, terra e alimentação e direito à cidade. Hoje ela sofreu uma pequena modificação, reduziu um pouco o foco, né, das especificidades dos temas, mas procurando ainda abranger, né, as questões dos direitos humanos. Então, a relatoria do direito humano à educação tem a sua estrutura pensada para as diferentes violações que aparecem na educação, né? No caso, durante o período que nós estivemos à frente da relatoria, que foi 2007 e 2011, nós tratamos dos temas educação e violência armada. No caso, foi a situação da educação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em que, em razão do confronto entre forças de segurança e os narcotraficantes, as escolas ficaram fechadas. Então, a gente atuou com relação àquele tema específico. Depois, fizemos uma missão sobre educação nas prisões brasileiras, e procuramos contribuir para a criação das diretrizes nacionais para a educação, né, no sistema prisional. Foi uma missão que a gente visitou 5 estados e aí contribuímos com subsídios, né, para a constituição das diretrizes. Intolerância religiosa, que é essa que eu vou apresentar, que a gente focou Bahia, Rio de Janeiro, e como nós estamos em São Paulo, todos os temas que a gente abordou, a gente também sempre voltou um olhar para a situação em São Paulo. Educação quilombola, que também integrava essa missão chamada Educação e Racismo, né, uma vertente da intolerância religiosa, a outra a situação da educação nas comunidades quilombolas. E o outro tema foi gênero e educação, né, que foi uma abordagem que também foi construída a partir do primeiro foco sobre gênero e educação, né, do CLADEM, que saiu um documento e que depois deu esse desdobramento para esse novo momento que a gente vivencia aqui com vocês. Então, a relatoria pensa, a partir de denúncia, a gente recebe denúncias da população, né, das pessoas envolvidas em determinado conflito, e a gente faz a visita a esse território que está sob investigação, e a partir disso a gente pensa um conjunto de recomendações para a superação das violações, né, e pensando também sempre em dialogar com o Congresso Nacional, Conselho Nacional de Educação, Ministério Público, autoridades educativas e instâncias internacionais. Ou seja, a gente parte de ouvir, né, aquele grupo que sofre as violações e busca esse diálogo com o poder público e demais pessoas que podem auxiliar
na superação do problema. E a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que também é uma rede que integra diversas organizações, sindicatos, pessoas, é quem nos apoia, né, para a realização das missões. Então, a Denise Carreira, né, foi relatora e eu fui a assessora nesse período 2007-2011. Então, a relatoria parte do princípio da educação como direito humano, né, de forma que o Estado tem que conceder uma educação de qualidade, comprometida com a equidade, né, que vise o pleno desenvolvimento da pessoa humana, né, pensando no direito à educação dentro dos direitos universais, interdependentes e indivisíveis, né? Então, o desafio, né, que posto para dentro da relatoria é fazer que a compreensão, né, principalmente do Estado, de educação como um direito humano e que, para que ele se realize, o Estado tem que permitir, né, o respeito, a proteção e a realização, né, de uma educação que contemple a todas as pessoas. Então, esses são os princípios que regem a relatoria. E pensar a educação como um direito humano, ela está dentro dos princípios da disponibilidade, né? Ou seja, tem que se garantir a educação em quantidade suficiente para atender a todas as pessoas, acessibilidade, né? Aceitabilidade, que os programas pedagógicos sejam pertinentes e adequados a todos e todas, e adaptabilidade, né? Que ela seja flexível, né, frente às demandas daquela localidade onde ela está se realizando. Então, quando esse conjunto, né, de pressupostos é que estiveram presentes na realização da missão Intolerância Religiosa na Educação, que aconteceu em 2010, né, e aí foram, desde 2007, 2008, a gente já tinha recebido denúncias, né, de profissionais, tanto daqui de São Paulo quanto de outras localidades, né, mas a situação estava muito mais de confronto, tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia. Então, a gente fez essa visita, né, onde a gente conversa sempre com sindicatos, professores, pais, alunos, né, Ministério Público, Defensoria. A gente procura esse conjunto de um ouvir mais alargado, né, para pensar também a superação dessa situação. Então, a gente sempre partiu do princípio, né, do que é intolerância religiosa. É uma ação de intransigência em relação às outras religiões, e aí pensando também no sentido do sem religião, né, e essa intolerância leva a situações de menosprezos e tem uma especificidade no confronto com aqueles que são praticantes de religiões de matriz africana. Todas as nossas denúncias, principalmente, vieram em cima de conflitos, né, situações de confronto, menosprezo, desqualificação daquelas pessoas de matriz africana, né? E a gente compreende, né, dentro da relatoria, a gente compreendeu que essas ações se inserem dentro de práticas do racismo no ambiente escolar, né? A gente, além todas aquelas brincadeiras, né, consideradas brincadeiras com relação às características físicas, também a intolerância religiosa expressava, né, esse racismo com relação a não só a religião, mas toda a cultura afro-brasileira. Então, o trabalho da relatoria procurou contribuir para a promoção de garantia do direito à liberdade religiosa no ambiente escolar, problematizando tanto no princípio da laicidade como a partir do direito humano à educação, ou seja, né, da violação que a intolerância religiosa provoca no direito à educação de qualidade. E aí a gente, dentro dessa análise, a gente trouxe as questões do ensino religioso, porque era nesse momento que se explicitavam os conflitos, né? Eu lembro que numa outra apresentação que eu fiz, umas professoras aqui no Céu Butantã, aí elas falavam, não, mas é absurdo, porque a educação é laica, né? Aqui em São Paulo não tem isso. Aí eu falei assim, não, gente, não só tem aqui em São Paulo, como isso, essas situações que
coloquei foram situações de escola pública, né? Então tem muita ainda informação de que não existe esse conflito, ou então ele está restrito àquelas escolas confessionais. E a nossa atuação sempre foi em cima de escola pública, não é outro espaço que a gente atua. Então, essa situação do ensino religioso, né, de maneira corrente nas escolas, elas trouxeram essa, vamos dizer, ela se dá a partir, antes de mais nada, do direito garantido pela LDB, né, nessa reformulação em que o ensino religioso consta dos horários normais das disciplinas, né, e garantiu também uma regulamentação, né, para que contrate professores, produção de material didático, né? Então essa garantia trouxe essa prática para dentro das escolas, mas em contraposição não existem diretrizes para que oriente a realização da disciplina, né? Então você não tem diretrizes para a formação de professores, critérios de avaliação dos cursos e toda uma outra normatização de como essa disciplina ocorre. Ela fica muito sobre a organização dos municípios e dos estados, não há uma diretriz nacional. Então, foram várias as constatações da missão de violação e desrespeito ao princípio da laicidade, né? Então, naquele momento, a gente fizemos um mapeamento de como isso acontecia no Brasil, e a gente viu que ele estava regulamentado em 26 estados brasileiros, né? Na modalidade confessional, interconfessional e história das religiões, né? Muitos estados não constavam com representantes de religiões de matriz africana quando eles possuíam um conselho ou comissão de ensino religioso, né, que organizava a disciplina, né, era praticamente inexistente representante de matriz africana e as justificativas de que não existiam representantes de matriz africana na escola ou que tivesse se interessado em integrar a comissão, né, tinha uma grande maioria de representantes, né, judaico-cristão, e a mesma situação se refletia no material didático utilizado, né? Além das questões sobre a discriminação racial também, a gente percebeu em alguns livros relacionados a ataques ou visões preconceituosas com relação à orientação sexual e também a ateus, né? E também pensando que todas essas situações ferem o direito à liberdade religiosa, né? Ou a representação de maneira igualitária das relações, além das questões das pessoas, né, sem religião. E os momentos de grandes conflitos foram quando alguns profissionais da educação tentaram implementar a Lei 10.639, né? E essas situações explicitaram, né? Porque sempre se via trazer a cultura africana, independente do que estava sendo apresentado, como ligada à religião, sempre foi essa a situação que muitos profissionais nos relataram, né? E em alguns momentos, né, essas impedimentos, né, ou situações de conflito, batia com o pertencimento do profissional da educação, né? Então, se você tinha um profissional da educação neopentecostal, né, sempre havia esse choque ou a não realização da implementação da Lei 10.639. Uma outra coisa também que a gente viu foi a ação de entidades religiosas dentro das escolas, né? Em alguns lugares, o final de semana, por exemplo, era permitido que algumas associações religiosas realizassem festas, encontros, né, dentro do espaço escolar. Então, as contestações foram essa: a discriminação aos estudantes de matriz religiosas, né, de matriz africana,
que, diante dessa situação, muitos escondiam os seus colares, né, suas marcas de iniciação, né, se apresentavam como católicos, omitiam o seu pertencimento religioso. E a mesma situação com profissionais também, professoras e professoras, né, essa negação diante de uma situação de intolerância religiosa na escola. Né? Também ouvimos relatos de conflitos físicos, agressões físicas, né? Casos de professores, né, que pediram afastamento, né? E também de situações de conflito diante do material que eles levaram para discutir a Lei 10.639 com relação a livros ou menção sobre religiosidade africana, né, candomblé ou umbanda, né, e até a proibição da direção da escola de realizar a aula de capoeira, né. Inclusive casos também sobre merenda em alguma atividade do 20 de novembro que fez uma comida, né, também foram relatados essa situação de problemas com a direção da escola. Bom, aí essas outras coisas, né, aí esse uso, né, diferenciado do espaço escolar, né, a omissão e o silenciamento diante dos conflitos, né, são situações muito recorrentes em casos de racismo na escola, né, ou põe na chave da brincadeira de que é coisa de criança, né, de que não foi nada, né, então sempre esse silenciamento e as consequências que a gente viu foram muitos casos de evasão escolar, transferência de escola, né, e situações que sem dúvida nenhuma contribuem para a situação de repetência. Aí, novamente, as situações entre os profissionais da educação, situações de esgotamento físico e psíquico, né, e esse pacto de silêncio, né, que se dá sempre diante dos conflitos, né, quer que sejam de motivação racial, sexual, né, a gente sempre tem um pacto de silêncio nas escolas sobre essas situações que exigem uma ação imediata. Muitas vezes na chave do não sei o que fazer, ou do que não foi nada assim tão grave. E aí, dentro desse conjunto de recomendações, porque a gente entende que essa situação precisa de uma atuação, e ela sempre é dirigida ao poder público, mas também pensando, no final da relatoria, a gente sempre procurou realizar uma grande audiência, dentro dos moldes de uma audiência pública, que a gente convida os diversos atores para participar. E aí a gente relata o que aconteceu, né, qual era o problema ali vivenciado e procura contribuir para que se crie um pacto para a superação da problemática, né? Então, dentro dessas recomendações, a gente sempre trouxe a necessidade do debate público, ou seja, romper com o silêncio diante do problema, né? É necessário também evidenciar que essa questão da intolerância religiosa, as religiões de matriz africana são as mais afetadas, são as perseguidas, é com elas que sempre se desencadeiam as situações de violação. A gente também achou que é importante que se crie um plano nacional para o enfrentamento da intolerância religiosa, que extrapola, sem dúvida nenhuma, situações na escola. Há pouco tempo acho que foi semana passada, saiu uma notícia sobre um terreiro em Brasília que foi queimado, né, foi completamente queimado. A gente tem várias outras situações, tanto aqui em São Paulo, né, quanto em outros estados. Em Brasília já são 13. Aquele que foi anunciado semana passada foi o 13º. Que é uma situação já que não dá para dizer mais que é pontual ou ocasional, né? Se trata de perseguição mesmo. Né? A gente também trouxe que, por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma comissão de combate à intolerância religiosa que
que ela agrega vários representantes da sociedade civil e também do poder público, né? Você tem desde Ministério Público, Defensoria, o sistema de polícia, você tem organizações da sociedade, né? É uma comissão que procura debater, né? e buscar aliados. Então, é um exemplo muito bom de atuação, de forma a atuar no combate à intolerância religiosa, ou seja, no enfrentamento, né? Então, a gente trouxe essa experiência do Rio de Janeiro como algo que pode ser replicado em outros estados, né? Como que demonstra o esforço do Estado em superar a situação. E aí também a gente acredita que a prática efetiva, a implementação efetiva do Plano Nacional das Diretrizes para a Educação das Igualdades Raciais é um outro grande auxílio, né? Se você tiver a implementação adequada da Lei 10.639, né? Que seja algo inscrito, né? No projeto político-pedagógico, você também consegue avançar, né? No direito, na igualdade, no respeito entre as pessoas. A gente também trouxe a necessidade de que existam protocolos nas escolas, né, em que você registre esses casos, para que ela não fique essa ideia de que são coisas pontuais ou que aconteçam eventualmente, né? Então a gente acha importante que em todas as escolas, que seja uma prática recorrente, que tenha um protocolo para apresentação de denúncias sobre as discriminações, né? Você pensar tanto na questão religiosa, racismo, homofobia, lesbofobia, né? Ou seja, você tem uma série de problemas do cotidiano escolar que precisam ser enfrentados, mas também você precisa fazer uma anotação, porque a partir daí isso vai ser discutido de maneira mais efetiva pela escola. E aí são aquelas recomendações constantes, né? Formação dos profissionais, ouvidorias na área da educação para recebimento de denúncias. E aí os sonhos também, a gente acha que a gente tem que pensar no micro, mas também no macro. Então, o fim do ensino religioso confessional também, apesar, né, de toda a dificuldade que a gente acredita nisso, mas você tem que pensar da escola como um espaço em que a religião não deveria estar presente. Aí, né, dentro dos sonhos, a revogação do acordo com a Santa Sé, que permitiu que o ensino religioso voltasse ao sistema educacional, a revisão da LDB, né, e também a proibição de matrícula automática, que a gente ouviu em muitas escolas, muitos pais dizendo que nem sabiam da matrícula automática, eles não foram informados, não foram questionados. Então, é uma prática recorrente de fazer a matrícula automática na disciplina. E também né, essas eram as outras questões que nós trouxemos, né, que tenha uma carga mínima, né, do ensino religioso. A sua ideia tem que ser enquanto ela estiver dentro da vigência, que seja algo pensado de maneira transversal, sem o uso de livros didáticos, né, também sem a contratação de profissionais seria importante, mas que é fundamental que tenham algum tipo de regulação e fiscalização, não só daquilo que é realizado nas escolas, mas também por uma política de conveniamento dos órgãos públicos com organizações sociais confessionais, porque tinha uma prática muito forte, principalmente na educação infantil, né, de conveniamento né, nas creches com organizações religiosas. E aí tem toda essa parte da jurídica, né, que é algo que a Aline vai trazer de maneira mais profunda, que são as ações também de enfrentamento dessa questão no espaço do STF, né, pensando um pouco de como esse ensino religioso pode e deve ser regulamentado, né, e também sobre essa audiência pública em que o STF realizou em junho passado, também abordando esse tema. Mas aí são questões que a Aline vai poder aprofundar. É isso. Obrigada.